Bom dia, tudo bem? Hoje Salmo 54. A história desse salmo, Davi estava fugindo de Saul, que era o rei de Israel. E certa vez, enquanto ele fugia, ele estava perto de uma cidade chamada Keila. E essa cidade foi atacada pelos filisteus, inimigo do povo de Israel. Quem era o responsável para defender essa cidade era Saul, rei de Israel. Só que Saul não estava preocupado em defender Keila, não se importava com Keila. Davi, então, sabendo que eram do mesmo povo, da mesma nação, Davi ora a Deus e pergunta: Deus, eu devo salvar Keila? Deus então responde: sim, vai lá e salva esse povo. Davi entra na cidade, luta contra os filisteus, vence os filisteus e salva aquela nação. Saul, rei de Israel, fica sabendo e ele pensa: agora eu vou até lá e vou pegar Davi, ele está preso dentro da cidade, eu vou até lá e agora vencerei Davi. Davi, nessa hora, ele busca a Deus e ele pergunta para Deus: Senhor, Saul virá ao meu encontro? Deus responde: sim, ele virá ao seu encontro. Então Davi faz uma segunda pergunta para Deus: Deus, os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul, que procura me matar? E Deus responde: sim, eles vão te entregar. Davi então fica profundamente decepcionado, triste, porque ele acabou de dar a vida para salvar esse povo. E esse povo trata dessa forma. Então ele sai e pela primeira vez vai vir uma expressão junto a Davi, que fala que Davi saiu sem saber para onde ia. Davi estava desorientado. O golpe foi muito forte, foi muito duro. Agora, sem orientação, ele vai para o deserto. No deserto tinha um povo ali de Zif. Então Davi, cansado, abatido, inseguro e todas essas coisas passando pela mente dele, vem o segundo golpe. O povo de Zif procura Saul e fala: ei, Saul, Davi está escondido. Venha que você agora vai pegá-lo. Davi, então, pela segunda vez, ele sente esse duro golpe. E quantas vezes nós passamos por situações como essa? Quantas vezes nós passamos por momentos em que nós sabemos que as pessoas que mais deveriam nos cuidar, as pessoas que mais deveriam nos proteger, as pessoas que mais deveriam nos amar, são justamente aquelas que nos abandonam, são justamente aquelas que nos deixam e nos fazem sofrer. Tinham a obrigação. Muitas vezes, quem ocupa esse papel são os nossos pais. Nós éramos crianças, nascemos num lar, eles tinham a obrigação de cuidar e de nos amar. Mas não foi isso que aconteceu. Então, passamos a vida com essa sensação de desorientação, assim como Davi estava. Às vezes, é o nosso cônjuge. A gente tem uma certeza que, olha, aconteça o que acontecer, eu vou cumprir o meu papel, e geramos uma expectativa. E justamente aqueles que deveriam nos amar e dar a vida por nós, não fazem. E vem a frustração, vem a mágoa, vem a decepção. Quantas vezes nós vivemos todas essas coisas? Davi estava vivendo tudo isso. E aí, quando Davi vive isso tudo, a gente pega essa característica dele, ele estava sem orientação. E aqui no Salmo 54, perceba as palavras de Davi como vão refletir tudo isso que nós falamos. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes. Os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Perceba que ele fala assim: o Senhor é quem me sustenta a vida. É interessante que em momentos como esse, parece realmente que a nossa vida já não tem mais valor ou não tem importância. Sentimos que estamos vivendo um dia depois do outro, mas somente com aquela intenção de existir. Olhamos para o futuro e tudo aquilo que nós temos é esperança. Guarda a tua esperança. Guarda a esperança. Para muitos de nós é tudo o que nós temos. Para outros é tudo o que se quer e somente o que se quer. Não queremos nem mais viver o presente. Mas entenda uma coisa, a esperança no futuro, enquanto eu mantenho ela viva, ela vai gerar realização no meu presente. Então, aqui no final desse texto, a gente vai perceber o seguinte, olha como Davi fala. Ele fala o seguinte: retribua o mal aos meus opressores, por tua fidelidade, dá cabo deles.
E aqui no último texto ele fala o seguinte, no último verso, no finalzinho: os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Quando a gente vê um texto assim, a gente pensa, Davi está coberto de razão. Que Deus dê cabo dessas pessoas que fizeram isso comigo, que a ruína dessas pessoas possa encher os meus olhos. Só que Davi estava no Velho Testamento. E no Velho Testamento, toda essa sensação de vingança, toda essa sensação e esse pensamento, os meus inimigos, os meus adversários, essas expressões, elas sofrem uma atualização para o Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. E o nome dessa atualização se chama perdão. Perdão é atualização. A única forma de eu conseguir resolver essas questões e curar todo o mal que me foi feito, por quem deveria me guardar, por quem deveria nos proteger, por quem deveria nos amar e não fez. Perdão. Eu preciso olhar para trás, porque somente quando eu olho para trás eu encontro a minha identidade. A minha identidade está lá atrás. As minhas realizações e a minha capacidade estão no presente. E toda a minha esperança lá no futuro. Eu preciso resolver essas questões. Eu preciso perdoar. Talvez os meus pais que lá atrás fizeram algo contra mim e até hoje eu continuo preso em questões lá de trás. Ou então o meu cônjuge que tinha obrigação de me amar e não fez. Seja lá qualquer que tenha sido o motivo da nossa dor, a sensação de abandono e de rejeição que nós carregamos tem que parar. E hoje é um ótimo dia para isso. Que seja hoje o dia em que isso para. E só vai parar através do perdão. Quando nós olharmos e entendermos que aquilo que fizeram conosco não é maior do que talvez aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Ao repetir todos os dias essa mesma dor, ao repetir todos os dias esse mesmo abandono, ao repetir todos os dias essa mesma mágoa, hoje é um excelente dia para dar um ponto final, para perdoar e para seguirmos a nossa vida com a liberdade que Cristo tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.